Meus irmãos da Igreja Batista do Fonseca, tudo bem? Estamos de volta para mais uma celebração. Hoje é domingo, dia em que nós separamos um tempo para adorar o Senhor, para falar com Ele, para receber dEle uma palavra boa para o nosso coração. Estamos juntos aqui mais uma vez. Nosso prédio continua fechado, continuamos em quarentena, orando, pedindo a Deus que esse tempo passe o mais rápido possível, que tenhamos condições e protocolo suficiente para nos reunirmos presencialmente lá no templo da nossa igreja, Estaremos em junho ainda mantendo todos os nossos procedimentos até aqui. Finalzinho de junho vamos avaliar para no mês de julho vermos a possibilidade de estarmos juntos no templo, tá bom, queridos? Mas enquanto isso não acontece, vamos caminhar juntos aqui. Eu aqui na minha casa, você na sua casa, vamos louvar a Deus, vamos falar com Ele em oração e vamos ouvir a palavra de Deus nesta oportunidade. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por estarmos juntos. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa alegria. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós, neste tempo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cante comigo, cante conosco, Essa canção que vamos entoar agora. Não fique apenas assistindo, cante com a gente. Daqui a pouco eu volto para a mensagem desta oportunidade. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntos, Distantes, porém juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Te convido para estar cantando comigo essa música que diz que Ele é a única razão da nossa adoração. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que desejo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei. Todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estou de volta. Antes da mensagem, dessa oportunidade, eu quero primeiro agradecer a Deus, honrar os pastores que temos em nossa igreja. Hoje, segundo domingo de junho, é dia do pastor, e nós, batistas brasileiros, celebramos a vida, o ministério, a pessoa, a família desses queridos homens e mulheres de Deus. Hoje temos pastoras também atuando em nossa convenção. Irmãos, quero deixar aqui o meu abraço, tá bom? O meu abraço forte
a minha alegria de poder compartilhar, né, com esses queridos homens de Deus, o ministério da Igreja Batista do Fonseca. São meus ajudadores, são homens muito especiais, meus amigos, tá bom? Deixar aqui então meu abraço para o pastor José Wellington, para o pastor Rogério, né, que hoje está lá em Brasília, se despediu de nossa igreja, está em transferência, mas ainda é membro da nossa igreja. Rogério, Deus te abençoe, um forte abraço. Zé, meu amigo, Deus te abençoe, tá? Um forte abraço para você também. O nosso querido Tom, que é pastor, é ministro de música, meu amigo, companheiro nas lutas, né, na Igreja Batista do Fonseca, sempre diretamente comigo, né, trabalhando. Tom, muito obrigado também, querido. Deus abençoe. Hoje é o nosso dia. Um abraço a todos vocês. Tá bom, queridos? Muito bem, irmãos. As virtudes de termos um Deus é o tema da nossa série. E hoje eu quero pensar no subtema chamado Confiança acima de tudo. Confiança acima de tudo. E quero pensar, irmãos, num outro texto clássico. Confesso que é um dos mais belos textos, que na verdade é uma das mais belas canções, uma oração de um profeta que sempre há de nos inspirar, especialmente em tempos de crise, em tempos de grandes dificuldades como nós estamos vivendo, né, agora. Abacuque, capítulo 3, de 17 a 19. Abacuque, capítulo 3, de 17 a 19. Eu vou ler, vai ser projetado aí o texto, diz assim: Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos pastores da Igreja Batista do Fonseca, muito obrigado pela Tua palavra que sempre nos alimenta. Te peço que nesse momento o Senhor me use para que este alimento chegue de forma excelente na vida, no coração de todas as pessoas que estão me ouvindo nessa hora. Usa-me para isso, Senhor. É o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Confiança acima de tudo. Irmãos, estamos diante, como eu já falei, de um dos mais belos hinos, uma das mais belas orações que nos inspira nesse tempo que nós estamos vivendo. O livro de Abacuque foi escrito por volta de 605 a.C. É um livro diferente dos demais porque o seu estilo literário ele é um pouquinho diferenciado. Na verdade, o livro de Abacuque não apresenta profecias contra uma ou outra nação e nem necessariamente fala diretamente a uma pessoa. Porém, é uma espécie de diálogo entre o profeta e Deus. Todo o livro revela esse diálogo entre o profeta e Deus. Uma curiosidade é que no capítulo 2, verso 4, nós encontramos a expressão "e o justo viverá da fé". Expressão esta que certamente inspirou o apóstolo Paulo a escrever a mais teológica carta de todas que ele escreveu, a carta aos Romanos, e que depois, muitos anos mais tarde, veio a inspirar Martinho Lutero a escrever as 95 teses, dando essa espécie de gatilho, né, à reforma protestante. O capítulo 3, irmãos, de Abacuque, ele é uma oração que se expressa como uma canção também. No finalzinho do capítulo, percebemos que é a letra de uma canção, este que, além de profeta, provavelmente também serviu como levita no templo.
No fundo, irmãos, o profeta Abacuque, ele possuía duas grandes angústias. A primeira nós encontramos no verso 4. É uma angústia relacionada à injustiça. Abacuque via muita violência no seu tempo, via aquele que não era honesto se sobrepondo ao honesto, vendo os justos sofrendo demais sem merecer. Ele, inclusive, irmãos, no iniciozinho do capítulo, ele vai falar a respeito de uma certa dúvida que ele possuía. Ele vai dizer: Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Isso encontramos no verso 2, até quando, Senhor? E Paulo, melhor dizendo, Abacuque, ele se vê bastante confuso com muitas coisas que estavam acontecendo com a sociedade daquele tempo, com o seu povo. Como eu já disse, ele possuía duas angústias, a primeira relacionada à injustiça que, de alguma maneira, prosperava naquele tempo, e ele também tem uma outra angústia relacionada àquilo que os teólogos vão chamar, irmãos, de cura que seria mais dolorosa que a doença. Uma cura mais dolorosa que a doença. Quando Deus, no capítulo 1, verso 6, revela que os caldeus seriam usados por Deus para tratar do seu povo. Os caldeus eram um povo muito violento, era um exército muito poderoso e muito violento. Verso 6, capítulo 1, verso 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não pertencem. Então veja bem, duas angústias clássicas e que deixavam o profeta bastante incomodado. A injustiça e essa cura mais dolorosa do que a própria doença. Mas, irmãos, Abacuque confiava em Deus. E por isso ele escreve esse texto que certamente nós precisamos considerar aqui hoje. Eu trago duas lições, tá bom? Queria que você atentasse para isso. São lições preciosas para a minha vida e para a sua vida. A primeira lição, irmãos, que aprendemos no livro de Abacuque é que Deus é maior do que a vida. Deus é maior do que a vida. Isso nós encontramos nos versos que eu li aqui, 17 e 18. Faço questão de repetir para que você entenda, né, o porquê que aprendemos que na visão de Abacuque, que deve ser a nossa visão, Deus é maior do que a vida. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O grande evangelista Moody, ele comenta esse texto dizendo o seguinte: olha, a menção da figueira, da videira, da oliveira, dos cereais e dos rebanhos abrange toda a linha de produtos agrícolas dos quais a nação de Israel dependia. Entenderam? Abacuque faz uma lista de tudo aquilo que era essencial para a existência daquele povo, para a sua própria existência naquele tempo. Sabe, irmãos, Abacuque está dizendo, olha, ainda que me falte o essencial para a vida, eu exultarei no Senhor da minha salvação, no entendimento de que Ele é maior. Ele está acima de todas essas questões, ainda que sejam essenciais para a nossa existência.
Deus é maior do que a vida, irmãos, e ainda que nos falte tudo, porque nele certamente nós estaremos seguros. A palavra segurança é uma palavra que marca a ideia, né, do livro de Abacuque. Ele revela o quanto em Deus nós temos segurança. Ele é uma rocha. E essa questão de segurança, irmãos, ela é fundamental, porque na sociedade em que vivemos, na cidade onde vivemos, eu moro aqui no Rio de Janeiro, os irmãos moram em Niterói, né? Eu convivo muito em Niterói, nós percebemos o quanto a falta de segurança nos abala. Estou falando da segurança pública, tá bom? Mas, meus irmãos, a pandemia, as incertezas que tudo isso, que essa loucura trouxe para todos nós, certamente nos abala, porque não há nem protocolo seguro. Toda estes procedimentos importantes, lavar as mãos, usar a máscara, usar álcool gel, não estar em aglomerações, evitar sair de casa, a não ser para o necessário. Tudo isso é muito importante, mas ainda não nos traz total segurança. Isso é uma loucura, irmãos. Esse clima certamente traz para a gente muitas dificuldades. Mas Abacuque, irmãos, ele vai tratar desta insegurança pensando no Senhor. E não só pensando, né? Confiando em Deus. Ele meio que diz, olha, ainda que toda a insegurança se instale, e ainda que me falte todas as coisas essenciais para a vida, eu me alegrarei, exultarei, diz o texto, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque nele eu tenho o que eu mais preciso, toda a tranquilidade e a segurança que eu preciso, porque ele é Deus forte, está acima de todas as coisas. A segunda lição, irmãos, que aprendemos no texto de Abacuque é que Deus é mais provedor do que toda provisão. Deus é mais provedor do que toda provisão. Verso 19, nós lemos o seguinte: o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do cervo, Ele me habilita a andar em altos lugares, em lugares altos, né? Pastor Isaltino, falecido de saudosa memória, um grande comentarista da Bíblia, ele fala, ele comentando esse texto, ele fala um pouquinho desse cervo, né? Ele faz os meus pés como do cervo. Ele fala que o cervo, ou a corça, em outras traduções, era um animal típico daquela região. E olha que coisa interessante e curiosa, irmãos. De faro apurado, que sentia cheiro da grama e de água à distância. Então, mesmo que ele estivesse num lugar completamente seco, o seu faro conseguia identificar ao longe onde havia grama e água. E por isso ele era um animal admirável, porque ele conseguia sobreviver em lugares secos, sempre em busca e encontrando pasto bom, né? Pasto verdejante e água para beber. Então, Abacuque vai estar dizendo o seguinte, olha, para o povo, né? E sobretudo para ele mesmo. Meus queridos, Deus está acima de toda provisão, porque ainda que me falte a provisão, Deus vai me ajudar a ter o faro, a encontrar em outros lugares o que eu preciso para viver. Ele vai me sustentar. Ele vai me dar essa
capacidade. Irmãos, Deus é fiel no sentido de nos capacitar a vencer, a viver tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Acredite nisso. O texto fala, irmãos, que ele nos faz habitar em lugares altos, né? Os lugares altos significavam, então, diz o pastor Isaltino, os lugares altos era onde havia o melhor orvalho, a melhor pastagem, mas para chegar lá, e sobretudo com rapidez e segurança, era exigido, então, a força física, patas fortes e preparadas como a do cervo. O cervo tinha a habilidade de ir ao encontro desses lugares, que geralmente eram lugares altos, com rapidez, com força. Ele tinha a capacidade de saltar os obstáculos, né? Aquilo que outros animais não conseguiam, o cervo conseguia, por conta da sua robustez, da sua força física. Ele ia e quando precisava saltar, ele saltava com tranquilidade para chegar aos lugares altos. Então, Deus está dizendo, através do profeta, que Deus é capaz de nos dar esse faro para encontrar o que precisamos e força, né? E habilidade para chegar nesses lugares, nos melhores lugares, com toda tranquilidade e tudo vindo dele, né? Sempre esse entendimento. Ainda que me falte provisão, Deus é quem está acima dessa provisão, porque Ele provê o que eu preciso, a capacidade que eu preciso, para ainda que eu ande longe, eu encontre outros lugares onde eu possa encontrar sobrevivência, onde eu possa encontrar tudo que eu preciso para viver. Irmãos, eu quero concluir essa nossa reflexão, esse belo texto, irmãos. Eu poderia falar muito tempo ainda sobre ele, mas eu quero concluir mostrando que, mais uma vez, irmãos, estamos diante de um texto bíblico que nos diz que Deus não vai nos livrar, não vai nos tirar, muitas vezes é propósito dele que passemos pelas tribulações, pelas dificuldades. Abacuque vivia um momento muito desafiador, muito difícil. Como eu disse logo no início, né, duas grandes angústias, a injustiça operando e o recado de Deus de que o remédio seria mais doloroso do que a própria doença. Mas mesmo diante dessas dificuldades, Abacuque não ficou fora disso, ele estava dentro, no olho do furacão, mas ali ele canta, ele ora, ele reafirma a sua fé em Deus, acreditando que Deus estaria com ele. E como o texto mesmo fala, como eu já comentei aqui, lhe dando pés de corça, de cervo e fazendo alcançar lugares altos. Isso me leva, irmãos, a pensar no apóstolo Paulo, quando ele escreve, irmãos, a respeito da sua caminhada, né? Quando ele escreve lá em Filipenses capítulo 4, versos 11, 12 e 13, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, mas aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como o da corça ou como o do cervo e me faz habitar em lugares altos. Entendem, irmãos, a harmonia da Bíblia?
Abacuque está dizendo, em outras palavras, tudo posso em Deus que me fortalece. Queridos, que Deus complete essa palavra no teu coração, porque isso certamente vai te ajudar nessa semana que agora se inicia. Em mais uma semana de quarentena, estamos verificando algum tipo de afrouxamento, né, nas medidas de prevenção. Estamos vendo algumas atividades voltando, mas os especialistas dizem que provavelmente nós viveremos um outro pico, né, da contaminação por conta desse afrouxamento. São especulações, tá, irmãos? Eu estou querendo aqui afirmar que isso vai acontecer, mas estou atento a tudo, observando tudo e sensível a tudo. Portanto, irmãos, nós viveremos ainda alguns dias dentro desse esquema, né? Dentro desse momento que estamos vivendo. Sabe, queridos, não podemos esquecer jamais que podemos passar por tudo isso naquele que nos fortalece. Posso ouvir um amém para isso? Amém, querido. Amém. Deus te abençoe. Vamos cantar mais um pouquinho? Daqui a pouco eu volto então para o encerramento do nosso culto. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do seu grande amor. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Incomparável amor que me resgatou, Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Coloco aos seus pés, diante da sua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão meus desejos eu dou, quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor.
Estou de volta, queridos. Eu quero agradecer imensamente todas as mensagens de carinho pelo Dia do Pastor. Posso falar isso também em meu nome, em nome do Zé, em nome do Tom e em nome do Rogério. Muito obrigado, tá, gente? É um prazer, é uma alegria, é uma honra para mim estar liderando vocês, sendo considerado pastor de vocês, não por imposição, mas sobretudo pelo coração. Eu sei que muitas das mensagens chegam por conta do coração, né? Vindas do coração. Muito obrigado, tá bom, minha gente? Deus abençoe vocês. O carinho realmente faz muito bem à minha alma, à minha pessoa, né? E à minha família também. Deus te abençoe. Quero agradecer também todos que estão contribuindo, estão fazendo suas transferências bancárias, seus depósitos, estão indo lá no prédio da igreja, deixar o seu dízimo, a sua oferta. Olha, está aqui mais uma vez os dados da nossa igreja, né, das contas da nossa igreja, no Bradesco, na Caixa Econômica Federal. Tá bom, minha gente? Muito obrigado. Continuem firmes nesse propósito. Estamos precisando manter o nosso prédio, manter o pagamento dos funcionários, manter as contas, honrar com os nossos compromissos. É algo muito importante para a caminhada de uma igreja, é para o seu testemunho e é para manter-se tranquila, né? Em se preocupar com outras questões, certamente muito sérias, como missão da igreja, tá bom, gente? Olha, continue doando também alimentos, os gêneros alimentícios. Olha, chegaram ofertas esse mês, gente que me mandou, né, mensagem dizendo de oferta financeira. Pode mandar, a gente identifica e o nosso tesoureiro então encaminha para a ação social, ajudando então as famílias necessitadas. Tá bom, minha gente? Deus abençoe vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta mais uma vez com o culto da Igreja Batista do Fonseca sendo colocado, disponibilizado na internet para que você cultue junto com a gente. Deus te abençoe, tá bom? Vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que seja assim hoje, até a volta imperiosa de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor de todos nós. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, Senhor, em nome dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, um grande abraço e até a próxima.